seus 33 seguidores assistir, tá bom. Ótimo. Seus 33 seguidores assistir, tá bom. Nossa, já virou. Olá pessoal, tudo bem? Estamos contando com os 36 seguidores aí para assistir a nossa live, como eu iniciei aí. Nossa live de hoje é para falar sobre a ação trabalhista, o que fazer. Vamos prevenir, né? Vamos fazer a prevenção das ações trabalhistas aí. Nós vamos estar passando os slides para vocês aí. Beleza, pessoal? Passando os slides, trocando uma ideia. Eu sou Paulo Monteiro. Para quem não me conhece, advogado especialista em Direito do Trabalho Empresarial. Aqui é o Paulo Brita, que vai se apresentar para vocês aí. Boa noite a todos, eu sou o Paulo Brita, sou da Erropone Contabilidade, Rede Safe Office. É um prazer novamente estar aqui com vocês hoje e a nossa intenção aqui é esclarecer a você, empresário, sempre as suas dúvidas. Tudo que você tem de dúvida em relação à parte trabalhista hoje, nós vamos tentar fazer um brainstorm bem rápido, mas para que você entenda a necessidade e a urgência, de repente, de fazer isso na sua empresa, né? E os benefícios que isso vai trazer para você, empresário, né? E de que forma fazer isso, né? De que forma fazer isso é uma forma estratégica, para a qual a gente tem aqui o Leão da Midas, e a qual vai se apresentar para vocês também. Bom, boa noite pessoal, tudo bem? Caro telespectador da conta do Paulo, sejam muito bem-vindos. Tá? Esse aqui é um momento nosso, mais uma vez às 7 horas aqui, começando essa live para trazer muita informação para você, empreendedor, empresário ou você que está querendo começar um negócio agora, tá? Pessoal, muitas informações serão abordadas aqui, eu peço que vocês dediquem um momento para vocês nos escutarem, porque tem muita coisa boa, quem sabe para você agora colocar no seu negócio, tá? Então sejam muito bem-vindos novamente, eu espero que vocês aproveitem aqui o nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá pessoal, vamos começar? Estamos falando aqui de prevenção contra a ação trabalhista, tá? O tema principal aí da nossa conversa é prevenção contra a ação trabalhista. Para falar de prevenção, eu vou precisar primeiro falar de 3 documentos para vocês que são essenciais para que uma empresa consiga ter base para fazer uma boa prevenção. Convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva de trabalho são as regras que são definidas para aquela categoria entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Então são as regras criadas para aquela categoria de profissionais. Tá? Definidas essas convenções e todas as empresas daquela categoria vão ter que seguir aquelas regras. Né, Paulão? Você que trabalha na contabilidade aí, aparece muita dúvida, né, de cliente. Mas eu tenho que pagar o vale alimentação de R$250, por quê? Se o Joãozinho lá da empresa de mecânica, ele paga 150? Vamos lá, aparece sim, Dr. Paulo. São N dúvidas todos os dias aqui no nosso departamento pessoal. Quando a gente fala em benefícios, então fica sempre a dúvida assim, eu vou pagar o benefício para o funcionário, vamos usar como exemplo aqui o Leon. O Leon é um funcionário meu da área fiscal e ele entrou na empresa no dia 15. Eu vou pagar para ele o benefício de 15 dias. Mas eu tenho que pagar para ele o benefício de 15 dias ou de 20? Como que é isso? Eu tenho que pagar o benefício para ele exatamente de que forma? Bom, Dr. Paulo, essas dúvidas tem todos os dias. Então, todos os dias nós respondemos isso aos nossos clientes e deixamos eles cientes de que o que diz as convenções, o que diz os acordos, como fazer esse tipo de pagamento, de que forma pode ser feita, para que não gere nenhum transtorno para ambas as partes, né? Para o empresário e muito menos para o funcionário. E outro aspecto que ele tem que entender é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. O escritório Erropone é um escritório de contabilidade. Então, ele vai seguir uma convenção coletiva na qual a categoria vai ser de administração e contabilidade. Então, os salários daquela categoria e os benefícios daquela categoria vão ser para esses profissionais. Como o exemplo que eu dei do Joãozinho Mecânico. O Joãozinho Mecânico,
ele segue a convenção do mecânico. Então ele vai ter, muitas vezes, um benefício diferente do pessoal da contabilidade, né, Paulo? Então é isso que as dúvidas aparecem, por isso que a gente está falando um pouquinho sobre convenção coletiva. Vamos passar para frente. Acordo coletivo. Ah, mas não é a mesma coisa, doutor? Todo mundo me pergunta, acordo coletivo e convenção coletiva não é a mesma coisa? Não. A convenção coletiva, ela é tratada entre os representantes daquela categoria, os representantes dos empregados e os representantes dos empregadores, o sindicato dos empregados ou federações e o sindicato dos empreendedores do patronal ou as federações do patronal. Já o acordo coletivo pode ser celebrado somente entre a empresa do Leon, que está na categoria de gestão, com o sindicato da categoria de gestão diretamente. E esse acordo coletivo, os benefícios ou obrigações que foram atribuídas nesse acordo coletivo, elas vão ser somente para a empresa do Leon. Porque é o acordo coletivo da empresa do Leon com o sindicato da categoria do Leon. Não abrange toda a categoria. Convenção coletiva, sim. Tudo que for definido em convenção coletiva, ela é arbitrada para toda a categoria de trabalho. Vou dar um exemplo para vocês aqui de acordo coletivo. Eu sou advogado de uma associação comercial. Na convenção coletiva, já é arbitrado, por exemplo, o final de ano, que o comércio vai abrir tais e tais datas. Mas a associação comercial não pode celebrar acordo coletivo. Porém, a empresa que é vinculada a essa associação, se ela quiser fazer um acordo coletivo diretamente com o sindicato e trocar um dia de trabalho, por exemplo, eu vou trabalhar o sábado o dia todo e vou compensar esse sábado o dia todo com uma segunda-feira que vai ter um feriado na terça para emendar. Pode. Só que vai amparar esse acordo coletivo somente aquela empresa que celebrou o acordo. Então, acho que deu para entender. Convenção, amplo. Acordo coletivo, centralizado. Empresa e diretamente com o sindicato. Doutor Paulo, uma pergunta aqui até para o telespectador entender, tá? Quais são os benefícios de um acordo coletivo? Então, o empresário que está nos assistindo agora, o que você pode acrescentar aqui, acordo, convenção, o que traz de benefício hoje para as empresas? Assim, uma convenção bem feita, com o sindicato patronal bem representativo, ela traz muita vantagem para a empresa. Por quê? Porque vai ser todas as vantagens e direitos e obrigações que forem definidos nessa convenção, elas vão ser definidas e discutidas pelo sindicato patronal atuante. Se o sindicato patronal não for atuante, o sindicato dos empregados vai dominar e vai ser só benefício para o empregado e menos obrigações. Então, a convenção coletiva funciona assim. Já o acordo coletivo, ele pode trazer inúmeros benefícios pelo seguinte: vamos dizer o seguinte, que a convenção coletiva, ela determine que não vai haver a pausa, a extensão do horário no final do ano, por exemplo, do comércio. A convenção determina que esse ano não vai haver extensão. Porém, eu sou dono da Havan. Vamos pensar aqui. Vou dar o exemplo da Havan, porque o exemplo da Havan todo mundo sabe. Por que a Havan fica aberta domingo? Por que a Havan fica aberta todo dia? Por que a Havan... Além dela ter uma excelente escala de jornada de trabalho, que é bem definida, ela celebra acordo coletivo em todos os locais. E onde tem a Havan tem um acordo coletivo com o sindicato. Por isso que a concorrência fica muitas vezes brava, porque a Havan pode abrir no domingo e eu não posso. Vai lá, senta com o sindicato, faz um acordo coletivo com o sindicato. E, doutor Paulo, no caso desse acordo coletivo, o funcionário tem poder de voto de votar se aprova ou não, correto? Em partes, porque como o sindicato representa o funcionário, ao celebrar o acordo coletivo com a empresa, o funcionário já está representado. O voto dele já está ali, porque ele já está sendo representado pelo sindicato da categoria para fazer. Existe uma outra modalidade de acordo que aí sim precisa de autorização expressa do funcionário. Ou uma votação, certo? Não. O acordo que você consegue
que o funcionário tem que dar o aval é o acordo individual. Que é você diretamente com o seu funcionário. Aí você precisa do aval dele. Porém, existe uma grande discussão da jurisprudência agora da validade dos acordos individuais. Entendeu? A lei atual, que é a reforma trabalhista, na reforma trabalhista autorizou que os empregadores celebrassem acordo individual com os empregados. Porém, existe uma discussão jurisprudencial que esses acordos só teriam validade através de uma negociação diretamente com o sindicato. Porém, ainda há celebrações de vários acordos individuais. Então, a gente está falando aqui que, por mais que haja o acordo individual, ele precisa ser, teoricamente, validado pelo sindicato da categoria. Não, por lei não. Ou revisado. Por lei não. O que eu vou passar para vocês, o que eu oriento os meus clientes. Tá? Eu prefiro que o meu cliente vá lá e celebre um acordo coletivo com o sindicato, que vai trazer muito mais segurança para ele diante da discussão jurisprudencial. O que é uma discussão jurisprudencial para o espectador entender? No tribunal existe várias formas de decisão. Algumas turmas decidem a favor do acordo individual, outras turmas entendem que o acordo individual não tem validade, que dizem que essa parte da lei da reforma trabalhista ela é inconstitucional. Então, ainda está uma discussão nesse aspecto, que está no TST e no STF, que vai discutir a parte constitucional, que ainda não está preciso nesse aspecto. Porém, por cautela, eu oriento sempre os meus clientes. Vai precisar fazer um acordo? Faz um acordo coletivo. Porque já resolve o problema. Então, para os telespectadores, qual é o mais vantajoso? Mais vantajoso, chegamos à conclusão que um acordo coletivo. Um acordo coletivo é o mais indicado para que possa celebrar essa equidade, né, entre empresário e colaborador, certo? Lembrando, não estou dizendo que o seu acordo individual não vai ter validade. Ele é válido, porém pode haver uma discussão judicial sobre esse acordo. Perfeito. Tá? Show de bola. Vamos lá, para frente. Regimento interno. Por que uma empresa tem que ter um regimento interno, Paulão? Vamos lá. A gente aqui no escritório, nós temos alguns clientes que nós fazemos esse trabalho, né, de indicar que a empresa tenha, o empresário busque ter um regimento interno na sua empresa. E aí traz N benefícios. Eu vou citar aqui um, por exemplo, o termo de uso de imagem. Né? O termo de uso de imagem, para uma empresa que mexe com propaganda ou uma empresa que expõe o funcionário, é extremamente essencial, porque o funcionário autoriza a empresa a usar a imagem dele em todo momento em que ele estiver na empresa, né? No contrato de trabalho dele. Não permitindo que o funcionário venha amanhã a solicitar um direito de imagem da empresa, né? E isso é muito importante para você, empresário. Outro aspecto simples que ninguém se atenta. Vou fazer uma pergunta para você, Leão, e eu vou responder essa pergunta. O funcionário ele pode usar o celular no ambiente de trabalho? O que você acha? Eu acredito que dentro das empresas o uso do celular vai muito da cultura e até mesmo do que é feito, talvez, em um acordo coletivo. Estou certo? Em partes. Você não precisa celebrar um acordo coletivo para proibir o funcionário de usar o celular. Legal. Se você cria um regimento interno bem criado, é um aspecto que todo cliente me liga. Eu posso advertir meu cliente? Eu posso advertir meu cliente? Eu posso advertir meu funcionário porque ele está usando o celular em horário de trabalho? A resposta que eu sempre dou para eles: você possui um regimento interno? Você possui alguma regra interna que estipule isso, que o funcionário não pode utilizar? Porque assim, na CLT não tem. Pode até haver jurisprudência sobre o aspecto, mas na CLT não tem. Então, como que a gente resolve esse problema? Criando regras. Como se cria as regras para o regimento interno? São as regras internas que você vai fazer, as regras, você vai elaborar deveres, obrigações e também benefícios para o funcionário dentro desse regimento interno. Esse regimento interno não é algo simplesinho assim, não, eu faço internamente para mim aqui, guardo na gaveta e o funcionário tem que cumprir. Não.
Guarda na gaveta, o funcionário tem que cumprir? Não. Como é que tem que fazer? Você vai fazer um regimento interno, vai criar as regras, você vai pegar esse regimento interno, vai levar ao Ministério do Trabalho, para homologar no Ministério do Trabalho, para ele passar a ter validade para uma possível ação trabalhista futura. Doutor Paulo, você falou uma coisa muito importante aqui, a homologação desse regimento interno. Até no meu entendimento, não sei, Paulo, se você também concorda comigo, mas eu não tinha esse conhecimento que precisava dessa homologação diretamente no Ministério do Trabalho. Como o regimento interno, ele precisa ser homologado, por isso ele é feito normalmente por advogados de área trabalhista, né? Então, para ter valor jurídico, ele precisa ter a homologação. E aí, né, comentar um pouco dos benefícios, né, doutor? Então, assim, ó, e também das obrigações. Né? Então, assim, a questão da homologação. Mas e se eu não homologar, vai ter validade na Justiça do Trabalho? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai muito da interpretação do juiz. Uma vez que ele está homologado na Justiça, no Ministério do Trabalho, o juiz vai ter que levar em conta. O juiz vai ter que considerar aquele regimento interno, desde que, gente, até que está aqui no slide eu não mencionei, mas é o primordial, é que esse regimento interno esteja de acordo com a CLT, com a convenção coletiva da categoria e com a eventual acordo coletivo que você tenha feito. Você não pode fazer eu vou dar um exemplo para vocês. Um tempo atrás, um cliente me procurou para fazer um regimento interno. Só como case de experiência, eu já tenho mais de 30 regimentos internos na minha vida. Então, um pouquinho de experiência nessa área eu tenho. O cliente me procurou para fazer um regimento interno. Ele falou assim: doutor, eu estou com o regimento interno pronto. Meu regimento interno pronto. Só precisa você dar uma analisada e avalizar. Eu falei, beleza, me traga aqui o regimento interno pronto. Manda para mim no e-mail que eu vou analisar. Gente, tinha tanta atrocidade naquele regimento interno, tanta coisa, que assim, se eu for falar aqui, nós vamos perder a live inteira para falar dele. Então, vamos por partes. Que eu peguei o regimento interno e falei: meu amigo, você não pode proibir teu funcionário de ir no banheiro, por exemplo. Você não pode proibir seu funcionário de levar o filho no médico. Se o filho for menor, não tiver com quem levar. Até porque depois, né, isso pode acarretar em assédio, em várias questões, né, doutor? Então, e tem outro tem que tomar um cuidado extremamente grande em regimento interno. Regimento interno, ele tem que ser muito bem feito, muito elaborado. Para vocês terem uma noção, quando eu faço a elaboração do regimento interno, é no mínimo 4 meses para ficar pronto. No mínimo 4 meses. Mas é tudo a mesma coisa, CLT. É convenção coletiva. Gente, cada categoria tem a sua especificidade. Cada categoria tem o seu foco. Cada categoria tem o balizamento daquela função, daquela empresa, daquele trabalho que é exercido. Então não dá para a gente fazer igual, eu tenho... doutor, eu escutei esses dias. Doutor, mas você está cobrando X, mas não, X é muito caro para fazer um regimento interno, você vai fazer um copia e cola dos outros que você já fez e vai apresentar para mim. Gente, não é assim. A tua empresa vai ter algumas especificidades que a empresa do Paulo, que a empresa do Leão não vai ter. E muitas vezes você não vai conseguir enquadrar ela dentro da convenção coletiva o que você quer. Dentro do regimento interno, o que você quer? Você tem que seguir a tua convenção, o teu regimento interno. Mas para que serve então o regimento interno? Você tem que seguir a convenção e a lei. O regimento interno serve para essas coisas específicas. De uma utilização de celular, de uma utilização de uniforme em ambiente de trabalho. Você não pode cobrar o funcionário de utilizar o uniforme se não tiver um regimento interno para falar. Eu tenho até alguns exemplos, tá, pessoal, das empresas, das multinacionais por onde eu passei, e talvez para o empresário hoje, pensar em um regimento interno talvez seja um passo que ele talvez não queira dar por ele não entender o quão importante isso é, tá? O regimento interno que estabelece essas regras hoje fazem com que você, empresário, tenha segurança em diretrizar o seu trabalho no dia a dia, certo? Eu digo muito isso porque hoje nós temos empresas que até, a gente sabe, eu falando da minha ótica mais sobre gestão, em que
Um aparelho celular hoje, ele pelo menos tira de 30% a 40% do foco do funcionário na atividade que ele está fazendo no dia a dia. Então imagine 30% a 40% de cada funcionário seu que não está focado na atividade que deveria estar. Então dentro de um regimento interno, óbvio, né, após uma análise para verificar todas as características, para ver a viabilidade desse regimento interno, é fundamental hoje que cada empresa pense sim em adotar um regimento com regras claras. Já se dizia, você não consegue resultado atuando no caos. Não adianta, nenhuma empresa consegue resultados no caos. E para que você possa organizar esse caos, você precisa sim ter algumas ferramentas que te protegem até mesmo de uma má conduta de um funcionário, certo? Então, eu tenho certeza que muitos empresários que estão assistindo essa live hoje não fazem ideia do quão importante ter esse processo, esse protocolo de regras internas para que possam sim desenvolver um trabalho com mais tranquilidade, certo? Todo mundo precisa de regras, nós precisamos de regras, certo? A gente precisa de uma rotina para desenvolver um trabalho. Então, o regimento interno pela qual o Dr. Paulo traz aqui, essa importância, é fundamental para que a gente consiga desenvolver sim um trabalho a nível de excelência, tá? E o regimento interno é uma profissionalização, é um passo a mais que você dá, fazendo com que a sua empresa esteja no mercado de forma profissional, para que as pessoas entrem na sua empresa e percebam que há regras lá dentro. Você não vai entrar dentro da empresa e fazer o que você quiser, você tem que respeitar assim algumas leis e regras que existem lá dentro. Então é fundamental esses apontamentos pela qual o Dr. Paulo traz aqui para você, empresário, para que realmente comece ali a ter um insight, né, de trazer uma nova abordagem para dentro da sua empresa. Pessoal, continuando aqui, ó, eu vou passar as 5 formas essenciais para você prevenir uma ação trabalhista. Hoje eu vou dar a dica de grátis aqui para todo mundo. O pessoal que assistir essa live aqui vai sair tranquilão. Mentira, sair tranquilo não, mas sai um pouco mais, com maior conhecimento para poder direcionado para poder fazer um aspecto melhor na sua empresa, para que você não possa dormir com a sua cabecinha um pouquinho mais tranquilo no travesseiro, porque assim, ó, pelo menos eu estou fazendo o básico. Nós vamos passar pelo menos o básico que cada empresa tem que fazer aqui, que são as 5 alternativas aqui que a gente vai apresentar para vocês poderem deixar a sua empresa, pelo menos no âmbito trabalhista, um pouco mais seguras. Vamos lá então, qual que é a primeira? Formas essenciais de como prevenir a ação trabalhista. Ter políticas claras em seu regimento interno, contrato de trabalho bem elaborado, de acordo com a convenção coletiva da categoria e eventual acordo coletivo também. Porque muitas vezes o acordo coletivo ele pode ter validade, como ele pode perdurar por um certo tempo. Então, se ele perdurar por um certo tempo, ele tem que estar mencionado nos contratos de trabalho que forem celebrados após a celebração desse acordo. Outro aspecto muito legal. Você criou o regimento interno, você vai apresentar para o funcionário vai receber e assinar um termo que tem ciência disso. Recebeu a ação trabalhista, tá? O funcionário recebeu o regimento interno, foi homologado esse regimento interno pelo Ministério do Trabalho. Ao receber essa ação trabalhista, se tiver alguma coisa que ele pede na ação, que ele descumpriu o regimento interno, o empregador está resguardado pelo regimento interno e possivelmente esse tema que está sendo debatido na contestação, ele vai conseguir fazer uma excelente defesa nesse tema. Então, a questão da política interna da empresa, que é o regimento interno, que é um contrato de trabalho bem elaborado, que não é um contratinho de trabalho de gaveta, é um contrato de trabalho. Eu sei que hoje o contrato de trabalho, né, Paulo, é mais padrão por causa do E-Social, mas a gente tem vários códigos que a gente pode acrescentar no contrato de trabalho para melhorar ele, porque assim, o E-Social ele te dá, né, Paulo, o contrato padrão dele, porém você consegue trabalhar com ele, né? Dá para fazer algumas alterações, mas não dá para fugir muito. Não, mas pelo menos se acrescenta mais alguns aspectos, né, que trazem maior segurança para a empresa. Não simplesmente... Ele é um modelo, né? Ele é um modelo que você consegue aprimorar. E aí dentro você vai
alterá-lo e adaptá-lo para a sua necessidade e se assim ele for aceito, né? Segundo, cumprir à risca a determinação da legislação, da convenção e dos acordos coletivos celebrados. Gente, isso é o básico. O empresário hoje, que ele não cumpre a legislação trabalhista, que ele não cumpre a convenção coletiva e algum acordo que ele tenha celebrado, primeiro, se você vai até o sindicato para celebrar um acordo que você não vai cumprir, não vá. Não perca o tempo de ligar para o presidente do sindicato para celebrar um acordo coletivo que depois você não vai cumprir. Primeira coisa. Segundo, se tem uma convenção coletiva da categoria e você não cumpre todas as obrigações dessa convenção, meu amigo, a chance de você tomar uma ação trabalhista é grande, enorme. Por quê? Eu não pago o vale alimentação, que é o exemplo que a gente deu aqui. O vale alimentação é de 250, eu vou pagar 200. Beleza, 50 por mês que você tem de diferença. O cara ficou 5 anos na tua empresa. Faz a conta. E essa conta também incide sobre juros e correção monetária, certo? Juros, correção monetária, não incide sobre salário, porque o vale alimentação não enquadra salário. Porém, outra situação, a convenção coletiva determina que o salário, já vi casos que a convenção coletiva determina o comissionamento do funcionário. O comissionamento do funcionário vai ser de 5%. E a empresa vai pagar 3%. Aí sim, os 2% vai enquadrar. 13º, férias, tudo. Então a conta lá na frente não vai ser só os 2%. A conta vai ser muito maior. Doutor Paulo, eu tenho uma pergunta aqui, acho que é uma dúvida de todos aqui, certo? Se um empresário, um empreendedor, que ele tem 5 funcionários, certo? Só que não são funcionários, eles são MEIs, certo? Acho que essa é uma pergunta que talvez tenha empreendedores que não tenham funcionários ligados diretamente, mas tem MEIs trabalhando para eles. Como funciona essa questão? Poderia nos explicar, por favor? Essa é a chamada pejotização, que é a moda, a nova onda aí dos processos trabalhistas hoje, é a bendita da pejotização. A pejotização, ela é válida? Depende. Por quê? Esse MEI, ele não pode trabalhar exclusivamente para você. Ele não pode cumprir jornada de trabalho especificada, ele não pode receber ordem, ele não pode... Todas as características de um funcionário, ele não pode ter. Certo. Ele tem que ser um prestador de serviço. Inclusive, se a pessoa é funcionária e ela, por algum motivo, ela está se desligando ou o empresário solicitou ela se desligar da empresa, por lei ela não pode já imediatamente... 180 dias. Né, ela tem 180 dias de prazo para poder voltar a atuar com aquele antigo trabalho. Com aquele antigo trabalho como PJ. Tá, vamos lá, pessoal, só para a gente entender, vamos lá. Essa situação. No caso, vamos lá, a situação é a seguinte. Vamos dar um exemplo aqui. O Leon é meu funcionário, Leon. CLT? CLT. Meu funcionário CLT. No dia hoje, dia 29, de outubro de 2024, o Leon rescinde o contrato de trabalho comigo. De forma voluntária ou involuntária? Tanto faz. Você pede a conta ou eu te mando embora. Perfeito. Beleza? Tanto faz. Para você voltar a trabalhar comigo como PJ, tem que ter uma vacatio legis, que é um período de uma timeline, uma carência, né? Uma carência. Certo. No direito a gente fala vacatio legis. Saúde. A vacatio legis nada mais é que a vacância. Que vem do latim, vacância legislativa, que vem do latim vacatio legis. Paulo Monteiro também é cultura. Ele fala latim também, tá, pessoal? Vamos lá. Então, havendo essa vacatio legis 180 dias, no mínimo 180 dias, eu posso contratar como PJ. Perfeito. Se eu te contratar daqui a 30 dias, vai dar unicidade contratual. O que é unicidade contratual? Esse contrato que você rescindiu comigo, ele vai tornar um só. Ou seja, todo aquele período não é inativado, não se existisse ainda. Então, só para o pessoal entender, se o cara saiu da empresa voluntário ou involuntariamente, voltou para a empresa depois de 3 meses como um MEI, por exemplo, certo? Exato.
ocorre se ele for na justiça, é isso? Isso. E esses 3 meses que ele ficou de fora, novamente a empresa tem que arcar com as verbas trabalhistas, terceiro, Como férias, se fosse CLT. como se fosse CLT. Perfeito. Eu tive um caso, até como dar um exemplo para vocês, que aconteceu especificamente isso. A empresa o funcionário era funcionário da empresa, ele trabalhava com a empresa, e ele foi desligado, e ele voltou a trabalhar, olha bem, ele não voltou como terceirizado, Certo. ele voltou trabalhando para um terceirizado e deu honestidade contratual. Então, assim, é algo que tem que ficar muito atento, porque tem juízes no Brasil, e principalmente aqui no Paraná, que estão dando honestidade contratual, mesmo o cara trabalhando para terceirizado. Por que está dando honestidade contratual? Primeiro, o cara exercendo a mesma função, a mesma jornada, no mesmo horário, para empresa diferente. Então, o que a gente poderia, de um modo geral, e a visão seria assim, dentro da sua empresa existem setores. Você vai terceirizar aquele setor inteiro. O supervisor ou o gerente daquele setor vai abrir uma empresa. Tá? Nesse sentido é que o Dr. Paulo colocou que a pessoa veio como funcionário de uma terceirizada, mas que nada mais é do que antigos funcionários que fizeram essa operação e voltaram a trabalhar na empresa no mesmo setor. Isso então, é pode, né? comum. Isso acontece mesmo. Acontece direto. Quando o empresário resolve terceirizar o setor, quem é o primeiro que ele chama para abrir empresa terceirizada? O gerente dele. E o gerente faz o pior. Gente, escuta aí, o gerente faz o pior. Que é o pior, na minha visão. Não basta contratar o gerente. Não, peguei o gerente, contratei e coloquei aqui. Não basta. Ele vai lá e pega o funcionário que trabalhava na equipe dele e contrata tudo para terceirizar. E só para ficar claro aqui para o telespectador, Dr. Paulo, esse tipo de pejotização que você afirmou ser tão comum, então, para ocorrer esse acionamento na justiça ocorre por meio do trabalhador que fez a pejotização, correto? Sim, Então vamos lá, só para a gente entender aqui. O próprio PJ, o próprio funcionário que abriu o PJ, MEI, nós estamos falando de MEI. A situação do gerente é uma outra situação, da honestidade contratual é uma outra situação. Ele abre uma empresa e contrata funcionários, e esse funcionário, que foi o exemplo que eu dei da ação trabalhista que eu recebi. Da questão do MEI, para esclarecer melhor ainda a sua pergunta, a questão do MEI é o seguinte: acontece muito isso no setor de corte e costura. O corte e costura hoje, 90% do país, depois da lei de terceirização, isso aí pode fazer a pesquisa na internet que vocês vão ver. Não estou falando na minha cabeça não, tá no Google. 90% das empresas hoje da área de corte e costura, eles atuam com os chamados, me fugiu o nome agora aqui, mas eles atuam com MEIs. Eles não têm mais funcionários internos. Ele pega a Joaninha lá que tem uma máquina de costura na casa dela, contrata ela com uma MEI para ela prestar serviço. E faz isso de uma geral. E aí a pessoa ela não está no ambiente de trabalho que ela estava. Ela faz isso da casa dela. Mas dentro desse processo, sem respeitar prazo. O problema maior é o seguinte: sabe o que essas empresas acham que estão fazendo de forma correta? Eles acham assim, não, mas ela está trabalhando na casa dela. Só que ela trabalha na casa dela das 8 ao meio-dia, para almoçar, trabalha da 1 às 6. Ela está fazendo jornada de trabalho. Não, e aí tem mais, né? Não é só isso. Cobra-se metas para que ela tire uma remuneração maior. Se você atingir uma quantidade de peças, você vai ter uma remuneração maior. Não, isso é estipulado em contrato. Você colocar metas para a pessoa, né? Não, e estipulado em contrato, elas não recebem salário fixo. Apesar de elas receberem de forma para explicar o cambalacho, elas recebem todo mês uma quantia X, no mínimo,
E aí eles fazem um contrato de prestação de serviço por peça entregada, nesses casos, das empresas. E aí, na verdade, ela não está recebendo por peça entregada, ela está recebendo o salário que ela recebia como funcionário antes. Exato. Certo. E aí essa colocação que o Dr. Paulo está expondo aqui para nós não é no sentido de você não pode fazer isso. Você faz se você entender que é viável, se você quiser fazer. Se você tiver, se você seguir todas as regras trabalhistas de forma correta, você pode ter uma PJ prestando serviço para você? Você pode. Existem várias empresas que prestam serviço para as outras empresas. Exemplo, empresa de limpeza, empresa de segurança, que presta serviço, por exemplo, no condomínio. A empresa vai no condomínio e presta serviço. Nem por isso vai ser funcionário do condomínio. Por mais que muitas vezes existe aquela questão de entrar com ação pedindo solidariedade, isso é uma outra discussão para um outro momento para a gente falar sobre ações trabalhistas já no processo, não em prevenção. Perfeito. Tá? Mas vamos continuar aqui. Outra questão, que esse ponto aqui, quem vai falar melhor do que eu, que é uma situação que se a empresa não tem, isso aqui, empresário, fecha a tua empresa. Conselho que eu estou dando para vocês, olhando aí no olho de vocês. Fecha a tua empresa se você não tiver isso aqui. Fecha. Que é o quê? Boas práticas de gestão de recursos humanos. Uma gestão de recursos humanos eficiente é um dos pilares para evitar problemas trabalhistas. Investir no processo de seleção criterioso, né, Paulão? Que é o que vocês fazem aqui na Herbopone, que é muito bom, que é o sistema Rede Safe Office. Rede Safe Office, que foi a apresentação da live anterior, excelente. Que daqui a pouco o Paulão vai falar um pouquinho mais para nós sobre isso. Implementar avaliação de desempenho, fornecer feedbacks regulares, são práticas que estimulam o desenvolvimento profissional e contribuem para o ambiente harmonioso. Então, Leon, o que na empresa, você como gestor empresarial, tem que fazer para manter uma boa gestão, uma boa prática nos recursos humanos? Explica para nós, Leon. Bom, pessoal, essa abordagem pela qual o Paulo traz aqui para a gente hoje, certo? Ela é muito importante quando ela concatena exatamente com todas essas informações que ele traz sobre processos, certo? Sobre acionamentos na justiça. Então, é importante ter realmente um acordo coletivo, uma convenção, um regimento interno. Isso é muito bom, porque isso burocratiza no sentido positivo para a empresa, certo? Mas a lei não é só isso, tá? Isso aqui é uma das alavancas que vão contribuir para o controle da sua empresa. Quando a gente vê para o lado da gestão, aqui nós temos um outro buraco negro que não é explorado hoje na maioria das empresas. Eu digo isso assim com total confiabilidade para vocês, que é algo que pega muito também nas empresas. Então eu vejo empresas que às vezes não têm um regimento interno e também não têm gestão. Então, caro telespectador, imagine como você vai fazer uma gestão para que chegue em um resultado se você não tem essas ações dentro da sua empresa. E a gestão está intimamente ligada ao cumprimento de um regimento interno, correto? Até mesmo quando a gente fala na contratação, até mesmo entra a figura aqui do Paulo com relação à rede Safe Office, certo? Que traz mais segurança. Então, o grande propósito nosso é trazer quais ferramentas que você consegue colocar hoje no seu negócio que vão te trazer segurança, certo? Então, na contratação, você utilizando um sistema como a rede Safe Office faz, que o Paulo pode dar até mais detalhes aqui para vocês, entendo o regimento interno pela qual o Paulo também faz um excelente trabalho. Uma pergunta para você. Pode falar. Dentro da gestão de recursos humanos, que é uma área que se atua bem, o ambiente laboral não é essencial para que um bom ambiente laboral, um tratamento bem feito, o termo está fugindo aqui, mas um bom tratamento, ter um ambiente de harmonia entre a empresa, sem a prática do próximo tópico ali, que é a prevenção de assédio, nos traz também uma questão de uma boa prática de recursos humanos, não concorda?
Olha, Paulo, eu acredito que dentro das empresas um bom relacionamento dos gestores com os times, com os funcionários, faz toda a diferença. Hoje nós vemos as empresas que elas estão tão focadas em resultado, e isso não é ruim, certo? Que o foco passa a ser tanto número, que ele acaba esquecendo todas os comportamentos que fazem sim você ter um ambiente de trabalho melhor. A gente sabe que nós temos momentos de pressão, onde a pressão é alta, a gente é cobrado por metas, por objetivos. Isso tudo é importante porque traz de fato a rentabilidade, traz de fato o propósito de existir aquele funcionário, aquele colaborador, mas há um limite. O Paulo vai trazer aqui no próximo slide algo que representa muito isso. O excesso, talvez, na busca do resultado, pode fazer com que a gestão das pessoas sejam prejudicadas. E é por isso que entra ali um feedback, uma avaliação de desempenho. Eu preciso inserir esses parâmetros dentro das empresas para que eu possa desenvolver ela, certo? Eu sempre gosto de abordar que se você é uma empresa que só pega um talento e não desenvolve ele, você está fazendo algo errado. E se você não tem um talento e você também não quer desenvolver ele, você também está errado. A sua empresa, telespectador, tem que ser um laboratório para desenvolver esses talentos. Estar na sua funcionalidade de desenvolver pessoas, certo? Então tudo isso que a gente traz aqui são ferramentas para buscar o desenvolvimento e óbvio que o desenvolvimento ocorrendo, você não tenha dúvidas, você vai ter resultados. E outra coisa, Paulão, o que você traz para nós aqui que na questão de uma seleção de funcionários bem criteriosa traz benefício hoje para uma empresa, cara? O que você acha? Filtrar, fazer aquele filtro, fazer aquela questão lá de buscar do popular, tá pessoal? Do popular que a gente todo mundo fala, vamos buscar a capivara da pessoa, como é que a gente faz aí para que você acha que traz benefício para a empresa você fazer uma bela seleção aí, uma seleção bem Vamos lá então. De início, o que a gente enxerga nesse sentido pessoas, processos e produtos. E como que você linka tudo isso? Através de uma estratégia, de uma boa estratégia montada. E por trás disso, você tem que ter ferramentas que te permitam fazer essas pesquisas, né? essa junção de todos esses pontos. E como que a gente entrou ajudando nisso? Nós entramos ajudando com uma pesquisa por CPF, vamos tentar não ser tão obscuro, mas também não tão claro, talvez, né? Faz uma pesquisa O que nós mostramos para o empresário? A possibilidade dele ser mais assertivo. Esse é o intuito. Como? Se você, através de uma estratégia, busca montar um setor com pessoas voltadas para um segmento, você tem que ter a confiança de que aquelas pessoas realmente são voltadas para aquele segmento. Exatamente. E quando eu falo isso, eu falo por quê? Porque o currículo da pessoa, a pessoa coloca o que ela quer ali, o candidato. Você precisa validar essas informações de alguma forma. Da mínima forma que seja, mas você precisa validar. Você vai ligar no antigo emprego da pessoa? Não é muito comum hoje. Já não é tão comum. Você vai pedir para ela antecedente criminal, para ela ir na delegacia? Também não vai. Né? Então, assim, e por trás de tudo isso tem também a questão da LGPD, informações sensíveis. Pensando em todo esse aspecto, nós desenvolvemos uma ferramenta que possibilita você conseguir ter aquele time com pessoas que realmente estejam engajadas e que tenham a experiência que elas colocaram ali no currículo para aquele, para aquele setor, ou aquele propósito que você vai colocar dentro da sua empresa. E isso traz uma possibilidade de ter maiores resultados dentro do setor. Por quê? Porque você está colocando pessoas que detêm o conhecimento ou que no mínimo estejam buscando conhecimento para poder estar atuando ali.
Né? Então, nós desenvolvemos essa ferramenta justamente para facilitar a vida do recrutador ou do empresário que se propõe a fazer esse papel de entrevistador. E Paulo, essa ferramenta ela traz um perfil até detalhado, né, do funcionário, daquela pessoa que você deseja contratar, certo? Exato. Ela permite que você valide bastante informações do currículo, né, inicialmente. Se você entendeu que o funcionário, o Dr. Paulo, é o ideal para o seu setor jurídico dentro da sua empresa, depois de uma conversa, de uma apresentação do currículo, depois de uma verificação, né, mais apurada de detalhes, né, detalhes financeiros, detalhes de atuações anteriores, né, enfim, então você tem uma certa segurança de que o Dr. Paulo é a pessoa que vai te trazer um resultado que você espera dentro do seu setor jurídico. Perfeito. Assim como o Paulo é o que você espera dentro do seu setor contábil ou fiscal, e que o Leon, um possível papel de funcionário, também seja, né, o que você espera. Seja o gestor que seja o gestor que você empresário. Então, puxa, preciso de contratar um gerente, puxa, preciso de contratar um diretor. Cara, como que eu vou escolher um diretor? Pensa né, numa situação que você contratar um funcionário financeiro e você descobre que ele foi preso por fraude fiscal. Como é que você vai contratar o cara para isso? Exatamente. Como é que você vai descobrir isso? Através do sistema CFO. Quando a gente fala dessas situações, que não são, quando a gente fala de contratação de gerente, é mais comum, mas diretor não é muito comum, né? Então, se você tem profissionais de RH por trás atuando com bastante ênfase, dentro de RHs de outras empresas, os headhunters, né? Que são os headhunters, e que, né, vai falar, olha, aqui tem um diretor e aqui, né, é a pessoa que teve uma experiência nessa área, que teve esses resultados e que pode ser que te traga o resultado que você espera. Isso que o Paulo está trazendo, pessoal, é sensacional, tá? Eu vejo que essa ferramenta ela traz uma riqueza de informações que vai sim ajudar o recrutador a tomar uma decisão, certo? A quantidade de informações que o sistema traz faz com que realmente você tenha uma perspectiva diferente ou então valide aquilo que está no currículo. E o Paulo tem uma informação muito importante aqui que Paulo, fala para o público qual que é o percentual de aceitação dessa ferramenta hoje nas empresas? Hoje é de 100%. Isso é muito bom. Eu vou colocar aqui, nós temos clientes com mais de 500 funcionários, temos clientes com 10 funcionários, mas que tem um giro até considerável nesse sentido, né? O turnover que a gente fala. Então, quando essas empresas passam, elas abrem as vagas, né, e através do recrutador que se faz a entrevista, e aí a gente chega na possibilidade de realmente ter o candidato dentro da sua empresa e dentro do seu setor. Então nós fazemos a consulta e aí, né, a informação vai para o decisor ali, se ele é indicado, se o que ele colocou faz sentido. Se pode ir para a próxima fase. Então, ele tendo isso em mãos, e isso sempre dá ao recrutador ou ao empresário que se propõe a fazer esse papel uma segurança assim, muito grande. Não é uma garantia, não é uma garantia. Nós não sabemos o que se passa na cabeça das pessoas. Sim. Mas nós olhando o passado delas, nós temos uma ideia, talvez, do que ela possa não vir a realizar. Perfeito. Isso é uma possibilidade, nós chamamos isso de possibilidades. Então, possibilidades existem. Se a pessoa não tem um histórico de ações, se a pessoa não tem um histórico de crimes, vai passar tranquilo, né? Novamente, né? O intuito é dar ao recrutador ou ao você, empresário, uma melhor possibilidade e uma melhor colocação da pessoa no setor da sua empresa. Você vai conseguir enxergar isso melhor. O Leon, ele é o melhor gerente. O Dr. Paulo, ele é melhor para
parte jurídica ou para outro setor, né? Então ele possibilita isso. Muito bom, né? excelente. Gente, vamos passar para frente aqui, que nós já estamos com quase 1 hora de live, né? Vamos lá, Vamos lá. Bora. Prevenção de assédio e discriminação. Isso é a cereja do bolo hoje que o empresário tem que ter na sua empresa. Ele tem que ter uma equipe habilitada no teu RH para fazer esse trabalho, porque eu que advogo na área trabalhista, hoje em cada 10 ações que eu recebo, 6 ações têm um pedido de assédio moral. Então são 60% das ações que eu faço defesa para os meus clientes apresenta um pedido de assédio moral. Existe o assédio sexual? Existe. Existe outras situações? Existe. O assédio sexual é algo mais difícil de comprovar, mas em alguns casos até aparece em ações trabalhistas. Mas o assédio moral é bem... Eu só queria fazer uma colocação aqui, doutor Paulo, em relação a assédio e discriminação, porque ele não parte só do empregador, da empresa para o funcionário, parte de funcionários também. Isso é importante. Tá? Então, nesse sentido, começa a fazer mais sentido novamente você ter a consulta para que você tenha a visão de que aquela pessoa que você está colocando ali tem um histórico de assédio. Eu vou te dar um exemplo, Né? um exemplo que acontece E acontece, Leon. Não, gente, vocês não sabem. É mais comum do que mais parece, comum né, do que gente? parece. Não, ó, eu vou falar uma... E aí, quem que paga? Olha o problema. Quem que paga por o Paulo assediar o Leon? A empresa. A empresa. Ainda só Não é o Paulo. Não, e outra Mas o regimento interno, né? Ele consegue dar uma filtrada nisso, filtrada. mas o melhor, o ambiente de trabalho seguro, respeitoso, essencial para promover políticas de treinamento para prevenir assédio moral. O empresário que tiver interesse em fazer um treinamento, eu tenho um treinamento específico para todas as modalidades de assédio, seja assédio moral, assédio sexual, bullying, discriminação racial e discriminação homofóbica. Meu treinamento é treinamento para gestores e supervisores, para cargos de liderança contra isso, tá? E eu tenho um case que, numa empresa que eu dei esse treinamento, um funcionário praticava assédio moral, ele passou pelo treinamento, ele recebeu o certificado desse treinamento que eu dei, ele apareceu em todas as atas do treinamento, nós usamos isso como na defesa trabalhista para não reverter a justa causa dele, e não foi revertido. Olha isso, porque pessoal. ele passou por treinamento e praticou a prática do assédio moral. Um exemplo validado. Então, assim, nós temos case de sucesso nesse aspecto. Então, o que acontece? Tem que ter uma política boa, tem que treinar os funcionários, sim, tá? Estabelecer, ó, da questão de assédio sexual, as denúncias confidenciais, ter um canal para que essas denúncias aconteçam. Ouvidoria. Entendeu? Lembrando também que as empresas que possuem CIPA, esses treinamentos são obrigatórios, tá? E também a ouvidoria é obrigatória para toda empresa que tem CIPA. Então vamos passar para frente aqui, pessoal. Opa, ali, consultoria jurídica preventiva. Finalmente, eu falei de tudo até agora. Eu dei 5 aspectos para vocês de tudo que a tua empresa pode fazer sem usar meu serviço. Na verdade, vai usar na questão do regimento interno, mas dos 5 aspectos, dos 5 aspectos, até agora vocês não utilizaram meu serviço em nada. É o Paulo, é o Leon, é o Paulo. É um gestor de RH, é uma outra função. Mas agora vocês vão entender. Para que você tenha, a empresa ela tem que entender o seguinte: desde uma empresa minúscula a uma empresa gigantesca, ela tem que ter um aconselhamento jurídico. Eu já procurei vários empresários, até dá uma olhada aí, ver se tem algum Edson na live, que é meu cliente. Se ele tiver, eu vou até usar o nome dele aqui. O Edson é um cliente meu há mais de 10 anos.
O Edson é um cliente meu há mais de 10 anos, estou utilizando você aí, Edson. Depois você coloca no chat aí se eu estou mentindo. Pode cobrar ele. E pode cobrar, coloca no chat aí se eu estou mentindo. O Edson, eu entrei na empresa dele em 2014 e ele falou para mim, na mesa dele assim, ó: Paulo, gostei de você, eu vou fechar o contrato com você, porque eu gostei de você, mas eu vou te provar que eu não preciso do seu serviço. Ele falou para mim na mesa do contrato dele: estou fechando com você porque eu não preciso do seu serviço. Quando nós começamos o trabalho na SNI Telecom há 10 anos atrás. Acho que você precisava do meu serviço, né, Edson? Estamos juntos aí, o Edson é meu amigo. Depois de cliente, se tornou um amigo pessoal. Por isso que eu estou mencionando ele na live. Ele está acompanhando com a gente aí. É parceiraço. O dia que alguém quiser ter uma referência de trabalho meu, conversa com o Edson. Muito porque bom. nós estamos juntos aí há 10 anos. E vamos lá. O que você conseguiu lá para a empresa do Edson na questão de não fazer com que ocorra gastos com processos? Não, o que a gente fez na empresa dele é assim, praticamente... o que livrou o Edson por ter um regimento, por ter Quais foram os benefícios? Primeiro, para detalhar melhor aí, o Edson está aí para me desmentir. Nós pegamos a empresa dele não estava tão ruim em aspectos trabalhistas, porém precisava fazer algumas coisas que ele, como empresário, às vezes não tinha conhecimento técnico para aquilo. O que a gente fez como orientação para ele? Primeiro, falou: olha, você tem que procurar um técnico de segurança do trabalho, você tem que fazer como os seus funcionários fazem trabalho em altura, você tem que subir, você tem que ter as NRs, tem que fazer os treinamentos. Fizemos treinamentos, implantamos o cartão ponto eletrônico dentro da empresa dele, que ele não tinha um cartão ponto eletrônico para estar maior tranquilidade. Como todo empresário, tá, pessoal? Todo empresário, quando você inicia um trabalho, existe uma certa insegurança e uma certa... acaba se mantendo firme ali, não vou fazer isso aí. Paulo, muitas vezes hoje a gente é amigo e mesmo assim a gente discute muito, porque às vezes ele vem e pede para mim: Paulo, mas não está certo isso aí, Paulo, mas você tem que fazer assim. Então a gente foi orientando nesse aspecto. A utilização do EPIs já era utilizada, a gente acrescentou mais alguns EPIs para ele colocar na empresa dele. Enfim, a empresa dele ele cresceu muito na época que a gente trabalhou. Ele conseguiu um bom negócio depois para frente, com algo particular dele, mas a gente conseguiu fazer uma parte de gestão ali junto com ele, administrando tudo isso. Então assim, eu estou utilizando ele por exemplo porque você, empresário, se eu for na tua empresa, você vai virar para mim e falar: eu não preciso do seu serviço. Você vai ser igual o Edson, vai estar comigo 10 anos. Por quê? O advogado, ele é essencial para o dia a dia. Tem muitas vezes que você liga para o teu contador, né, Paulo? E o teu contador não sabe tirar aquela dúvida sua, porque é algo muito específico que um advogado tem que saber. E aí, quando o contador é igual ao Paulo e é prudente, ele fala: olha, eu não consigo te responder, dá uma ligada para esse advogado aqui, dá uma ligada para o Paulo Monteiro lá que ele vai te ajudar. Muito bom. Mas 90 não, vamos exagerar, mas 50% dos contadores, eles fazem o quê? O contrário. Ele vai, pesquisa no Google e dá a resposta errada para o cliente. Isso acontece, Paulo? Acontece. Infelizmente, como existe também, eu não vou defender minha categoria não, como existe também advogados que acabam recebendo perguntas sobre a área fiscal, que não é da área deles. Tem advogados especialistas na área fiscal, diferente. E vai lá e dá um Google também. Entendeu? Isso aí em todas as áreas tem bons e maus profissionais, gente. Não estou generalizando a questão da contabilidade, como eu estou colocando até minha função aqui. E eu mesmo, não entendo nada de fiscal, o Paulo é testemunha. Quando eu tenho alguma dúvida fiscal: Paulão, me ajuda aí. Me ajuda porque eu não estou conseguindo esclarecer o cliente aqui. E muitas vezes eu passo até o telefone do Paulo e o Paulo acaba esclarecendo alguma coisa diretamente com o cliente. E o objetivo maior disso por que prevenção, né, Paulo? Por que prevenção?
Porque a prevenção, ela gera o que lá na frente? Você não tem um gasto desnecessário. Porque se você não tiver um gasto necessário, você consegue ter o leão dentro da sua empresa, fazendo um planejamento, alavancando aquele setor ou alavancando o seu negócio. Então, o objetivo é esse, você não ter gastos que você não tem como colocar ele na precificação do seu produto e vender seu produto. Porque isso não está ali na sua precificação. Você não sabe medir o que está acontecendo agora para cobrar. Você consegue fazer isso no ano seguinte. Eu gastei isso, mas eu vou incluir isso na minha precificação? Pô, se eu colocar isso na minha precificação, eu vou ficar maior que o meu concorrente e não vou vender. Sim. E o pior de tudo isso é que geralmente quando explode essa bomba, o empresário ele não está esperando. Não está, ele não tá pode esperando. não ter caixa para isso. Exatamente. Aí é pior. O exemplo maior é aquela coisa, o empresário a vida inteira toca a vidinha dele lá, no popular, deixando a legislação trabalhista debaixo do tapete. Então, assim, o intuito se você é empresário, né? Eu não tenho como ter o Dr. Paulo mensal, ou o Paulo Brita lá mensal, ou o Leão na gestoria. Mas você pode fazer consultas. Sim, muito bom. Nós fazemos, eu vou fazer uma consulta com o Paulo, porque eu estou com um funcionário meu, está com um problema nas costas, o que está acontecendo e tal. Dr. Paulo, não sei quanto você cobra, mas eu preciso de uma consulta, preciso saber se isso pode dar um processo, se ele vai ter que afastar. Quanto o senhor cobra para me passar essa informação certinho? Eu cobro um valor lá e te passo a informação. Perfeito. E outro aspecto, pessoal. A gente não vai deixar de atender, de maneira... porque não tem um contrato mensal de serviço prestado, exato. Não, e outra coisa, existe um mito, eu posso falar da minha profissão e acho que na profissão de vocês também existe. Existe um mito, pessoal. Quem quiser tirar essa dúvida aí, tira com meus clientes aí, o Edson está online, ele pode tirar a dúvida com vocês. Existe um mito que advogado, consultoria de advocatícia é caro. Depende. Se você tem uma empresa de 5 milhões de faturamento mês, você não vai querer pagar R$300 de consultoria. Concorda? Se você tem 5 milhões de faturamento, no mínimo, você tem 100 funcionários. No mínimo. São muitos problemas, né? Aí, você não vai querer fazer um contrato de consultoria por R$300. Porém, empresas, eu advogo para empresas de pequeno, médio e grande porte. Eu tenho clientes nas 3 linhas de trabalho. E nas 3 linhas de trabalho existe uma precificação. Senta com o advogado, senta comigo, conversa comigo. Porque muitas vezes você vai achar assim, eu não vou... O Edson, quando conversou comigo lá atrás, eu estou usando ele exemplo por ele estar na live, por ele ser meu amigo. Quando ele sentou lá atrás comigo, ele falou, Paulo, eu não tenho condição de pagar. Mas eu falei, mas nem fiz o preço. Você sabe qual é o meu preço? Quando eu fiz o preço para ele, ele falou, não, isso eu tenho condição. E nós estamos juntos há 10 anos. E isso que o Paulo fala, pessoal, telespectador, esse receio em querer se aprofundar, ele pode te trazer depois um malefício e até condições tão adversas que você fala assim, poxa cara, se eu tivesse pagado lá atrás, certo? Eu não estaria com esse rombo no meu caixa hoje. Né? Então assim, o que você tem que prever é o quê? E é difícil hoje, né? Porque tem até uma propaganda que fala que 70% dos carros no Brasil não são segurados. Então um time de profissionais que vão te ajudar é um seguro. Então você tem que pensar o seguinte, é melhor ter para eu não pagar isso lá na frente. Vou te fazer uma pergunta, você 5 como vezes, gestor. 10 vezes mais. Vou te fazer uma pergunta, você como gestor. Uma empresa que ela tem um faturamento aí de uns 100 mil. Certo. Ela deve ter ali em torno ali de uns 3, 4 funcionários, certo? Um pouquinho mais ali, talvez. Vamos pensar 5 funcionários para arredondar. Perfeito. Se ela toma 3 ação trabalhista, o que acontece com ela? Quebra, acaba, ele fecha a empresa. Se ela não tiver organizado. Se ela não tiver um regimento, se ela não tiver uma contabilidade fiscal que esteja ali junto, jogando junto, se ela não tem uma consultoria, e aí eu falo para você, não é mais fácil eu me antecipar, buscar informações de profissionais que estão no mercado, conhecem a volatilidade desse mercado hoje, que ela um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo.
é mais fácil eu ir lá, bater um papo com esses profissionais, coletar informações e implantar na minha empresa. Eu vou ter um investimento? Claro que você vai ter um investimento, mas olha só os benefícios e a profissionalização do seu negócio, do que lá na frente você não ter acesso a esse combo de informações, tomar um processo, ou até mesmo seja na gestão, seja no acompanhamento contábil, e você acabar tendo que fechar a sua empresa. Eu tenho certeza que você abrir uma empresa não foi para fechar, certo, pessoal? Certeza. Não foi para fechar, foi para ter um negócio que seja próspero, um negócio que seja lucrativo, que te traga liberdade financeira para você tomar outras decisões. Então você tem a oportunidade de aqui, você ter esses profissionais que vão te dar essa segurança no curto, no médio e, claro, no longo prazo. Principalmente no longo prazo. Vou dar um exemplo aqui. Eu sei que a live já está extrapolando um pouquinho o horário, mas é só para a gente finalizar a live aqui. Depois a gente vai abrir para perguntas aí em 5 minutos. Se tiver alguma pergunta, a gente já responde. Perfeito. E daí a gente finaliza a live. Só mais um case de sucesso. Eu entrei numa empresa em 2012. Essa empresa, comecei a prestar um serviço para essa empresa tinha 112 ações trabalhistas. 112. Pessoal, 112. 112 ações trabalhistas. Número de funcionários. 90. Agora pergunta para mim, Leão, como é que ele tinha 112 ações se ele tinha 90 funcionários? Rotatividade. Tudo vai gerar no que eu estava falando. Não tinha uma boa gestão de recurso humano, não tinha um regimento interno, não tinha nada. O que nós fizemos como trabalho? Pegamos uma empresa do zero, vamos corrigir isso, fizemos as correções necessárias. 2013, caiu para 10 ações trabalhistas ano. Um ano depois, pessoal. Menos de um ano, porque eu comecei a fazer o trabalho em setembro de 2012. Aí entrou o quê? Regimento interno. Regimento interno, situações de EPIs que não eram utilizados, melhor condições de trabalho para o funcionário, registro, acompanhamento documental, recolhimento de fundo de garantia que não era recolhido, tudo que estava de errado. A empresa estava um lixo quando eu entrei. Eu fui e regularizei ponto a ponto, o empresário me ajudou, bancou e a gente foi atuando ponto a ponto. Olha só que eu parei de prestar serviço para essa empresa em 2019. Olha só que interessante, Dr. Paulo. Essa empresa, ela tinha condições para fazer isso? Não. Certo. Mas financeiramente ela tinha condições sim de fazer esse investimento e fazer essas reduções. Porque se eram 112 ações que estavam correndo na justiça e reduzir para 10, olha a quantidade de dinheiro que essa empresa deixou de pagar. Ficou no caixa dela. Ela passou a ter dinheiro para investir, com redução. Nesse ano de 2012, que eu entrei para fazer o serviço, comecei em setembro, ela teve 100 ações durante o ano inteiro. Né? Nesse ano de 2012, ela teve um custo de ação trabalhista de R$95 mil. Ela desembolsou, tirou dinheiro do caixa para pagar. Uma média de R$1.000 e poucos por ação, é isso? Por aí. Mais ou menos isso. Então, assim, lógico, teve ações maiores e ações menores. E ela só chegou nesse valor baixo porque foi feito acordo em tudo. Foi feito um pacote, pegou as 100 e poucas ações, eu fiz um trabalho. Que foram feitos, que se tivesse um mínimo de uma estrutura. Uma estrutura não tinha feito acordo nenhum. Não tinha feito ao final. Nós tivemos que sentar, porque a empresa estava quebrando, nós sentamos com os advogados trabalhistas na época e falamos, ó, nós podemos pagar tanto para cada funcionário. É isso que nós temos de dinheiro. E foi feito um acordão coletivo, matando as 100 ações. Aí, a partir dali, nós fomos regularizando ponto a ponto daquela empresa, fomos regularizando. E no ano que eu estava finalizando, no ano de 2019, que foi o último ano que eu prestei serviço para aquela determinada empresa, a empresa tinha uma média de 2014 para frente de 4 a 5 ações ano, de média. Lembrando que 14, 15, 16, nenhuma. Nenhuma ação. Fantástico. De média, você pegar de 12 a 19, 7 anos. Em 7 anos, ela teve uma média geral de 5 anos, tendo 5 ações. Tendo anos que teve um pouquinho mais, teve 8, 10 ações, teve outros anos que teve 2, 3. E tudo isso por quê? O senhor se estruturou? Se estruturou, se organizou, e assim, a um custo muito baixo de consultoria. E na verdade, convenhamos, não foi um custo, foi um baita de um investimento. A custo,
Baixo. E o empresário falou, quando fui procurá-lo para atendê-lo, ele falou que eu era um custo para ele. Aí depois que no ano seguinte ele teve mais de 90 mil para injetar na empresa dele porque ele não pagou o trabalhista, ele te viu como investimento. Me viu como investimento. Então todo empresário, a gente tem a ideia dessa. Muito bom. Pessoal, vamos abrir para as perguntas? Vamos abrir para pergunta. Quem tiver pergunta aí, o Leão vai acompanhar na live aqui se tem alguém perguntando já. E aí a gente já vai estar finalizando a live, agradecendo imensamente a todo mundo que nos aguentou até agora, que aguentou essa baboseira que nós estamos brincando, gente, que aguentou esse conhecimento que a gente passou para vocês aqui. Eu sei que o assunto, muitas vezes, não é um assunto muito legal, é um assunto chato, mas é um assunto que vocês, como empresários, como pessoas, no modo geral, tem que ter um mínimo de conhecimento para amanhã ou depois você quiser abrir o seu negócio, você já está a parte de como você tem que fazer ele de forma correta, tá? De forma exemplar, para entrar no comércio já ou no ramo empresarial de forma geral, não só no comércio, como qualquer ramo de empresa que você for fazer, entrar de forma já correta, seguindo as leis, seguindo as regras, e com isso, além de ter um bom trabalho numa consultoria trabalhista, numa consultoria contábil e também de uma consultoria de gestão que pode estar te auxiliando, que o Leão pode estar fazendo para vocês também, além de tudo isso, com o trabalho dessas 3 pontes, você vai, com certeza, ao final do trabalho bem feito, você vai ter mais dinheiro para poder investir na sua empresa e mais dinheiro para crescer. Então, isso é o nosso intuito aqui nessas lives que a gente está fazendo aí a cada 30, a cada 15 dias, depende muito da agenda de cada um aqui, né, pessoal? Mas a ideia é sempre ter uma live, pelo menos uma live por mês, a partir da live passada, que foi em setembro. Em outubro a gente está fazendo essa, em novembro pelo menos uma, dezembro a gente tem que verificar se vai dar certas agendas, porque final de ano tem, todo mundo tem as festas de final de ano, os compromissos, férias, mas a gente pretende sim também finalizar o ano com uma live em dezembro. Então o intuito dessas lives é trazer pessoas novas também, não é ficar só eu, o Leão e o Paulo falando aqui o tempo todo com vocês. Lógico, a gente vai falar, vai trazer as nossas ideias e o nosso trabalho, porém, nós temos a próxima live, nós vamos trazer um tema que é mais direcionado na gestão, que o Leão vai estar apresentando para vocês, e provavelmente a live de dezembro nós vamos ter o primeiro convidado do nosso projeto Gestão 360. Então, você empresário que deseja ser um convidado nosso, bom, nós vamos abrir aí para que você mande a sua solicitação e a gente vai tentar encaixar você e aí a gente vai saber. Fica o convite para você. Se você na live aí, ó, vem fazer a live com a gente. Você tem muito know-how para passar para a gente aqui, ó. E sempre com o objetivo, gente, esclarecer o máximo possível das dúvidas, para que você tenha uma saudável vida comercial e pessoal, que é o foco, né? Então a gente vai abrir para você, empresário, que quer vir bater esse papo com a gente aqui. Vamos sentar aqui junto, vamos pegar alguns pontos que mais te doeu no ano, ou que ainda está te doendo. Vamos tentar te dar uma luz aí, uma claridade, um caminho para você seguir e para você resolver isso, né, esse problema. E aí a gente fica à disposição, né, Dr. Paulo? Estamos à disposição, vamos tomar um café com a gente aqui, não só nas lives. Quem tiver interesse aí, gostou da palestra aqui que a gente fez, do treinamento que a gente deu aqui, gostou de algo que o Leão falou, que o Paulo falou, que eu falei, quer marcar uma conversa sem compromisso, a gente vai até a empresa de vocês. Hoje está muito fácil, a gente pode fazer uma reunião online, bem rápido, a gente faz reunião online. Então, estamos à disposição de vocês. Se chegou a vez de ter alguma pergunta, Leão? O pessoal está um pouco tímido hoje. Está tímido, está sem pergunta. Então, pessoal, vamos agradecer vocês, finalizar a live aqui. Eu agradeço em meu nome
principalmente aí o pessoal da Aerocone, que mais uma vez nos cedeu a sala aqui para a gente estar fazendo essa live. Agradecer em nome do Paulo aqui, tanto o Volpone quanto a Rosana, que pela segunda vez está nos concedendo esse espaço para a gente fazer a live, para divulgar a Volpone, que é o escritório, eu falo com a boca cheia, que é o melhor escritório de contabilidade de Londrina e região. Se você está com problema com a tua contabilidade, vem para cá. Vem para cá, porque aqui você não vai ter problema. Aqui é o melhor escritório de contabilidade da região, com certeza. Se não for do Paraná, hein, gente? Se não for do Paraná. Paulo. Mas é muito bom, né? Obrigado a todos, né, por estar aqui, por estar acompanhando a gente. É sempre um prazer para nós da Volpone poder atender e talvez ter você como cliente, né? E a proximidade que a gente busca com você é nesse sentido, esclarecer para que você não tenha dúvida e tenha sucesso. Esse é o objetivo, né? Se você tem sucesso, nós temos sucesso. E isso é o foco, o objetivo de todos nós aqui. Tá? Estamos à disposição. Eu queria agradecer a vocês, né, também, o Dr. Paulo, agradecer o Rogério, né, o proprietário aqui do escritório, com a Rosana, a sócia. Você deu lugar para nós, independente de eu, né, estar aqui, mas é um local que a gente tem para poder estar com você, te atendendo, e te ouvindo, te vendo, e tirar um pouquinho das suas dúvidas. Pessoal, muito obrigado, telespectador, você que ficou aí até o final da nossa live. É um prazer imenso estar aqui nesse momento. A gente faz questão de se reunir aqui, vamos tentar ser de uma forma quinzenal, mas talvez às vezes pode parecer um pouco maçante os temas que a gente traz aqui, porque realmente são temas bem delicados, só que a gente sabe que fazer o certo às vezes a gente tem que tomar atitudes também que sejam difíceis, né? Todo o caminho, né, como diz o ditado, né, o caminho da salvação é estreito, né? Isso quer dizer o quê? Que às vezes para a gente obter uma informação muito bem mais apurada, é mais difícil mesmo. Eu tenho que prestar atenção, eu tenho que dedicar um pouco mais de tempo. E o que a gente faz aqui é trazer várias mentes pensantes com trabalhos diferentes, mas que se complementam. Então é sensacional isso que a gente está fazendo aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigado novamente, Paulo, né, por terem comprado essa ideia de divulgar informação, conhecimento. Eu sempre falo que o Brasil precisa disso. A gente precisa divulgar informação, conhecimento para os empresários que estão aí. E a gente sabe que 90% deles precisam sim de direcionamento. Agradecer o Rogério Volpone por ter cedido o local aqui para a gente. E você que está aí, a gente espera na próxima live, tá? E eu quero que na próxima live vocês vão fazer pergunta pra gente, porque a gente quer responder pra vocês. Façam pergunta, chama o amiguinho do lado, convida o amiguinho, que essa live eu não vi o número aqui, mas bateu mais de 15 pessoas. Eu quero dobrar na próxima, pessoal. 30 pessoas assistindo nós, tá bom? Vamos lá. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu, tchau. Até mais.